Com a medida com que me medem, serão medidos. E sobre ele desabe a ira do profeta. É uma anátema islâmica. É uma anátema islâmica. A ira do profeta, não vou dizer o que é. Eu vou fazer um gesto do que é a ira do profeta. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. O Islã é a religião da paz. O Islã trouxe uma lei, uma jurisprudência que respeita todos os seres vivos. It is a film Iran doesn't want the world to see. Soraya is... Tem o seu direito de viver uma vida perfeita, com paz e harmonia, não somente os seres humanos, até os animais. Aí galera, olha o Estado Islâmico já em Taguatinga aqui, ó. Olha a galera descendo pra Samambaia a pé. Lá atrás, em Taguatinga, tem um ônibus deles. Um ônibus. Querido companheiro Hassan Rouhani, presidente da República Islâmica do Irã. Rapaz, é uma religiãozinha. Desgraçado. Desculpe, gente. Eu desço o cacete do cristianismo, sinceramente, eu tenho autoridade para falar dos muçulmanos. Porque quem todo dia desce o pau no cristianismo como religião, não pode querer sucumbir ao politicamente correto e deixar de dizer que a religião islâmica é uma grande porcaria para o planeta Terra. É um horror. Talvez outras evidências sejam encontradas a poucas centenas de quilômetros dali, no coração do mundo muçulmano. Arábia Saudita, o centro do Oriente Médio. Em um vale estreito a 80 quilômetros do Mar Vermelho, fica a cidade mais santa do Islã, Meca. Aqui, no ano 570, nasceu Maomé, o fundador do Islã, considerado pelos muçulmanos como um profeta e mensageiro de Deus. Foi nesse centro comercial que o profeta Maomé recebeu sua primeira revelação. Lá fica um santuário que é o centro da terra. Um portal para o céu, onde a abertura do céu acontece e por isso é tão reverenciado. No centro de Meca fica a Grande Mesquita, o maior e mais sagrado local de adoração para os muçulmanos. E no centro da Grande Mesquita fica a Kaaba. Segundo a tradição islâmica, a Kaaba foi construída em cerca de 2000 a.C. por Abraão, um patriarca para muçulmanos e judeus. A Kaaba é a estrutura mais sagrada do Islã. Em uma parte dessa construção, existe uma pedra preta que está incrustada no lado da estrutura e ninguém sabe exatamente de onde ela veio. Durante o tempo em que estão circundando a Kaaba 7 vezes, se eles puderem, devem tentar beijar a pedra de meteorito. Se você não puder beijar a pedra, é que você aponte para a pedra. Isso mostra seu respeito e veneração por ela. É meio estranho mesmo que todos os muçulmanos estejam rezando para Meca e para aquela pedra negra que está lá. Hoje, por causa de sua importância espiritual para o mundo islâmico, qualquer exame forense da Pedra Negra é estritamente proibido. Segundo os pesquisadores, a posição da Kaaba está alinhada precisamente com a ascensão da estrela Canopus, os ciclos lunares e os solstícios de verão e de inverno. Leia o Alcorão de carreirinha, tem em português. Conclua por você mesmo, não acredite no que eu estou dizendo. Leia. Leia as Sharias, leia as leis canônicas do Alcorão. Todos esses grupos terroristas radicais têm compromisso com a implantação das Sharias no mundo inteiro. Não adianta ficar dizendo o Islã propõe paz. Ele não propõe paz, é paz com quem se submete. A quem não se submete, ele é jihadista, é guerra santa, é conquista, não é paz. Quem lê o Alcorão de carreirinha conclui por um justicismo implacável e fanatizante proposto por Alá. E as leis que foram criadas canônicas para o povo obedecer no ambiente muçulmano são coerentes
com o ensino do Alcorão e são coerentes com a prática generalizada que a gente vê. E deixa eu perguntar uma coisa, o que leva os caras a saírem da terra deles e ir para a Europa? Bom, em primeiro lugar, a Europa é melhor, né? É isso que tá. Por que eles não fazem da terra deles uma terra melhor para se viver? Na Europa islâmica? Não, porque eles querem conquistar o mundo. Eles querem islamizar. Então é missões. Missão. Cada islâmico no planeta Terra é uma missão. É uma missão. Isso já estava declarado, por exemplo, quando surgiram os petrodólares, isso explodiu na década de 70, isso se tornou declaradamente parte da missão da nova riqueza árabe, que era o petróleo, que era financiar a islamização do planeta. Já tem anos que isso está declarado. Quem é da minha geração e não é desmemoriado, lembra de como isso foi amplamente divulgado. E por que eles caem menos aqui no Brasil? Ainda. Você acha que o pessoal vai cair aqui? Vai também. E nunca o prato e o queijo foi tão favorável a isso como nesses últimos 13 anos. De um governo que se solidariza, sobretudo com a causa árabe ou islâmica no mundo, como a política externa do governo Lula mostrou. O Brasil escolheu os parceiros ali. E não foram boas companhias. A gente está vendo quem são os parceiros que o governo brasileiro, na sua política externa, escolheu. Escolhidos a 9 dedos. A 9 dedos. Né? Foram todos escolhidos exatamente a 9 dedos. A 9 dedos. É. Né? Foram noviados, cada um deles, indicados, dedo por dedo. Então, se você contar, dá mais ou menos 9 grandes alianças. Né? É quase uma besta que emerge do mar. É a Decápolis com um decapitado. Com um decapitado. Com um menor, mas que voltará a ser grande. Então, podia até usar o Apocalipse para criar. É igual perguntar pro Lula, quanto é o dólar? O Lula só fez assim. Só fez assim, né? Não precisa fazer mais nada, é só dar tchau e já dá o valor do dólar. Dá o valor. Agora, mas, enfim. Eu vou levar você, é porque eu estava dizendo, para a Bélgica, para essa islamização crescente e para praticamente inevitável radicalização que virá aí. Será um tempo muito estranho, gente. O mundo vai ficar cada vez mais esquisito. Veja só. The graffiti says it all. Welcome to Belgistan. Muslims are still a minority in Belgium, but in the capital of Brussels, they're already the largest religious group. 1/4 of the city's population, and are expected to be the majority in less than 20 years. The most confrontational Muslim group here is Sharia for Belgium, which used shouting and threats to shut down a debate by moderate Muslims a few months ago. I sat down and talked to the leader of Sharia for Belgium, Fouad Boukassem, alias Abu Imran. We believe that the Sharia will dominate. The Sharia will be implemented worldwide. Imran was completely open with CBN News, saying Islam and Sharia law are inseparable, and democracy is wrong. Sharia is Islam, to be clear. There is no difference between Islam and Sharia. It's just a name. Democracy is the opposite of Sharia and Islam. We believe that Allah is the legislator. Allah makes the laws. He is the one who tells us what's allowed and what's forbidden. Yeah, it's really funny when I hear someone saying, yeah, I was speaking to a democratic Muslim. It's the same thing as saying I was speaking to a Christian Jew or to a Jewish Muslim or something like that. It's impossible. How could you meet a Jewish Muslim or a Christian Jew? And a Muslim that says he's against Sharia, he's not a Muslim. It's impossible. The big cities in Europe are the first places where we can see what will happen when the majority is Muslim. We see it in the big cities first. Brussels, Amsterdam also, Rotterdam, Antwerp. Islam is a fascist ideology, and that it's not a religion like Christianity or like Judaism. And the danger in it is that it has a religious side, not like communism and Nazism, who are only ideologies, but Islam has a bit of both. The victory of Allah is very near, so I think that the West need to prepare themselves for a wave of Sharia in Islam. Dale Hurd, CBN News, in Brussels and Antwerp. Cada dia explicitamente confessado há décadas. Há décadas. E o pessoal está esperando acontecer uma tragédia inevitável. E eu quero de todo o meu coração estar enganado. Eu terei prazer, se eu viver, para me reconhecer enganado. Mas todos os sentimentos que eu tenho é que boa parte do que vai catastrofizar de maneira sem paralelos o planeta emanará da insistência e da barbárie fanático-religiosa que vai emanar do islamismo no crescente surto de fazer a vontade de um Alá que é uma divindade demoníaca. Se alguém está me achando chocante, eu faço questão de ser politicamente incorreto e lhe faço um desafio.
leia o Alcorão de carreirinha e depois me diga que eu estou enganado. Não leia comentários, nem livros sobre, nem artigos a respeito. Pegue e leia, tem em português, adquira numa livraria, leia, tire a dúvida por você mesmo. E aí você vai ver que o que os islâmicos dizem do islamismo está correto, com o ensino escorreito, com a história sequente, com as leis canônicas propostas, todas misturadas, é claro, com dominação política da terra, político-religiosa. Isso vai ser algo infinitamente mais pesado do que deu para a gente sentir até agora. Os meus filhos e netos com certeza virão. E eu espero, de todo o coração, a minha oração é para que algo aconteça e todos os meus sentimentos estejam completamente enganados. Mas eu não creio que eu esteja, infelizmente. Pela história, pela conceituação que os motiva, pela sinceridade com a qual eles declaram, pelo fanatismo em razão do qual eles são propelidos na sua maior parte. E como eu já disse semana passada, quem não pratica coisas radicais, pelo menos apoia, aplaude ou silencia de maneira consentida com o ato tenebroso praticado em nome de Deus. Então, mais uma lembrança de como todo o processo de fanatização religiosa, todo texto considerado sagrado, religioso, seja ele do Alcorão, seja ele a Bíblia, seja ele o que você considere, lido a partir dessa perspectiva, a Bíblia do Velho Testamento, por exemplo. Se você ler a Bíblia do Velho Testamento e não entender o coração dela, a mensagem central dela, se você ficar apenas com as xarias do Velho Testamento, com os códigos levíticos e com outras coisas, o mundo vira uma desgraça dessa natureza. Só não seria da mesma intensidade porque os judeus nunca carregaram dentro deles um desejo de conquista para fora de Israel, porque todo o messianismo judaico se fundamenta entre Dan e Berseba. É aquele pedaço de terra, aquilo ali é o paraíso terrestre, é ali que querem ficar. Eles só não querem ser molestados lá, mas desejam ter uma influência sobre o mundo, mas a partir dali. Não política, muito mais de pensamento. Mas não é uma obsessão judaica hoje em dia, e há muitos séculos que não é. Mas o Islã nunca esteve, só em alguns momentos do passado ele carregou esse ânimo conquistador, como agora. Só que agora já não vem mais a cavalo. Hoje as coisas acontecem por explosão demográfica, por pertencimento àquele ambiente social democrático, para usar a democracia para transformar as leis locais gradativamente em lei de Sharia. É a mesma coisa que o populismo faz na América Latina, usa a democracia para alterar de tal modo a Constituição até que aquilo vira uma ditadura constitucional, praticado pela democracia. Essa é a mesma estratégia usada por eles quando chegam, vão nascendo, vão se naturalizando, os adultos vão se naturalizando, vão ganhando direito ao voto e vão alterando. Vão ganhando poder, e político quer o poder imediato. Ele pode fazer a leitura dele para o futuro, mas ele quer ser eleito hoje. Não importa com quem ele se associa. Veja o que acontece, por exemplo, aqui entre nós. Então é tudo muito óbvio, que a desgraça está garantida.